Vocês viram essa loucura do morango do amor que está bombando nas redes? Todo mundo correndo atrás desse bombom do amor que virou febre? Pois é, eu também entrei nessa onda. Abri minha confeitaria especializada no doce viral. Mas o que eu não esperava é que um simples morango mudaria minha vida para sempre. Eu nunca deveria ter reparado no jeito que ele mordia aquele morango. Especialmente porque descobri que ele comprava 2 todas as noites. Um para comer na minha frente e outro para uma mulher misteriosa. O que eu não sabia é que essa mulher era eu. Bem-vindos ao Chamas da Paixão. Eu sou Clara, e nos próximos minutos vocês vão descobrir como um simples morango do amor se transformou na paixão mais intensa que eu já vivi. Mas cuidado! Esta história vai mexer com vocês de um jeito que não esperavam. Tudo começou numa noite de chuva, quando ele apareceu na minha confeitaria às 21h em ponto, com aquele olhar que dizia muito mais do que suas palavras. Capítulo 1. O cliente misterioso. Março de 2025. A febre do morango do amor estava no auge, e eu, Clara Mendes, 28 anos, recém-divorciada, tinha apostado todas as minhas fichas nessa tendência. Minha confeitaria Doce Tentação, no coração da Vila Madalena, vivia lotada de gente querendo provar o famoso bombom do amor da internet. Mas aquela noite de terça-feira seria diferente. Eram 20h50. Eu já estava fechando, quando a chuva começou a cair forte lá fora. O barulho das gotas no toldo criava uma atmosfera quase hipnótica, sabe? Aquele som que faz você se sentir protegida do mundo. Foi quando a campainha tocou. Olhei para cima e... Meu Deus! Era como se o próprio universo tivesse modelado um homem pensando nas minhas fantasias mais secretas. Alto, 1,85 m, cabelos escuros meio bagunçados pela chuva, terno cinza que grudava no corpo de um jeito que... Bem, vamos dizer que me fez esquecer que eu estava segurando uma bandeja de morangos. Ele disse boa noite com aquela voz grave, aveludada, do tipo que faz seu estômago dar cambalhotas, e perguntou se ainda estava aberto. Eu deveria ter dito não? Deveria ter explicado que já estava fechando, mas em vez disso ouvi minha própria voz respondendo que para ele, sempre. Ele sorriu, e aquele sorriso deveria ser crime. Meio torto, meio tímido, mas com uma confiança que me desarrumou toda por dentro. Disse que precisava de 2 morangos do amor, os melhores que eu tivesse. 2, sempre 2. E foi aí que meu coração deu aquela pontada estranha, sabe? Porque é claro que eram 2. Um homem como aquele não estaria sozinho. Devia ter uma namorada linda esperando em casa, ou pior, uma esposa. Mas eu não conseguia parar de observá-lo enquanto preparava os morangos. As mãos elegantes, sem aliança. Ainda bem. O jeito que ele respirava fundo, como se estivesse sentindo o aroma da confeitaria. E, principalmente, a forma como ele me observava trabalhando, com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Quando terminei de decorar os morangos com o acabamento especial, aquela casquinha vermelha brilhante que fazia o famoso crack na mordida, ele comentou que eu tinha mãos de artista. Respondi que era paixão pelo que fazia, tentando soar casual enquanto meu coração batia como se eu tivesse corrido uma maratona. Ele repetiu a palavra paixão, e tinha algo no jeito que disse essa palavra, como se fosse a coisa mais importante da vida. Nossos olhares se encontraram sobre o balcão. Por um segundo, ou talvez por uma eternidade, o mundo parou. Só existia ele, eu, e essa corrente elétrica invisível que parecia conectar nossos corpos. Quando ele pegou a caixinha com os morangos, os dedos roçaram levemente nos meus. Um toque inocente, mas que mandou ondas de calor pelo meu braço inteiro. Perguntou quanto ficava. Eu murmurei R$ 40 ainda meio hipnotizada. E ele me deu uma nota de 50 dizendo para ficar com o troco. E então, antes que eu pudesse protestar, aconteceu algo que mudou tudo. Ele pegou um dos morangos, mordeu devagar e fechou os olhos. O barulho da casquinha quebrando, aquele crack perfeito, ecoou pela confeitaria vazia. Mas foi o gemido baixinho de prazer que ele soltou que quase me fez desmaiar. Ele sussurrou: "Meu Deus!" Abriu os olhos e me fixou com aquele olhar intenso, dizendo que aquilo era perfeito. Perguntei sobre o outro morango com a voz rouca, tentando não pensar em todos os sentidos duplos que aquela cena poderia ter. Ele sorriu misteriosamente e disse que aquele ia para alguém muito especial. E saiu na chuva, sem guarda-chuva, me deixando ali parada como uma idiota,
segurando a nota de R$ 50 e me perguntando quem diabos seria a sortuda que ia receber aquele morango. Mas o que eu não sabia é que ele voltaria. Na noite seguinte, no mesmo horário, com o mesmo pedido. 2 morangos do amor. Os melhores que eu tivesse. E foi aí que começou minha obsessão. Porque toda noite, às 21 horas em ponto, lá estava ele. Sempre elegante, sempre educado, sempre pedindo 2 morangos. Um ele comia na minha frente, com aquela sensualidade inconsciente que me deixava derretida. O outro levava embora, embrulhado com cuidado, para alguém muito especial. A cada noite eu caprichava mais nos morangos dele. Decoração especial, casquinha mais brilhante, apresentação impecável. E ele sempre elogiava, sempre agradecia com aquele sorriso que fazia meu estômago revirar. Mas nunca me dizia o nome. Nunca revelava para quem era o segundo morango. E eu estava ficando louca de curiosidade e de desejo. Na terceira noite, quando o vi se aproximando na chuva novamente, sem guarda-chuva, molhado dos pés à cabeça, tomei uma decisão que mudaria tudo entre nós. Disse que ele ia se resfriar assim, e perguntei se queria esperar a chuva passar ali dentro. Ele hesitou, olhou para fora onde a tempestade ganhava força, depois para mim, e perguntou se podia esperar ali dentro, falando meu nome pela primeira vez. Clara. Ele sabia meu nome. Claro que sabia, estava na plaquinha da confeitaria, mas do jeito que ele disse, com aquela voz baixa e íntima, soou como uma carícia. E foi nessa noite, com a tempestade lá fora e nós 2 sozinhos na confeitaria fechada, que tudo mudou entre nós. Capítulo 2. Noite de tempestade. A tempestade lá fora não era nada comparada ao que estava acontecendo dentro do meu peito. Ali estava eu, às 21h15 de uma terça-feira chuvosa, sozinha na confeitaria com o homem mais atraente que já tinha posto os pés na minha vida. Ofereci café para ele, tentando parecer casual enquanto meus nervos faziam uma dança frenética. Ele aceitou agradecido e tirou o paletó molhado. E ai, meu Deus! A camisa branca grudada no corpo dele, meio transparente da chuva, deixava bem claro que ele não era só um rosto bonito. O homem se cuidava. Enquanto preparava o café, sentia seus olhos em mim. Não de um jeito desconfortável, mas intenso, como se ele estivesse memorizando cada movimento meu. Perguntei se ele tinha nome, tentando quebrar aquela tensão sexual que estava ficando impossível de ignorar. Ele disse Rafael Montenegro, aceitando a xícara que ofereci. Nossos dedos se tocaram novamente, e dessa vez não foi acidente. Ele segurou minha mão por alguns segundos a mais, o polegar fazendo um movimento quase imperceptível na minha pele. Comentei que era nome de príncipe, e ele riu, um som baixo e sedutor, dizendo que longe disso era arquiteto. Trabalhava com projetos de revitalização urbana. Perguntei que tipo de projetos. Curiosa. Ele disse que criavam espaços que conectassem pessoas, os olhos fixos nos meus, lugares onde momentos especiais pudessem acontecer. Havia algo na forma como ele disse isso, como se estivesse falando de muito mais do que arquitetura. Ele continuou, dizendo que como aquele lugar, que eu tinha criado algo mágico ali, que podia sentir a paixão em cada detalhe. Meu nome na boca dele soava como música, como poesia. Murmurei que era só uma confeitaria, mas estava mentindo. Eu tinha colocado minha alma naquele lugar. Ele disse que não, que era muito mais que isso. Era onde sonhos ganhavam sabor. Era onde... Um trovão forte cortou suas palavras, e a luz piscou. Por alguns segundos ficamos no escuro, e pude sentir o calor do corpo dele próximo ao meu, o cheiro masculino misturado com a chuva. Quando a luz voltou, estávamos mais pertos do que deveríamos. Muito mais pertos. Observei que a chuva não ia parar tão cedo, a voz saindo mais rouca que pretendia. Ele concordou, mas não se afastou, e perguntou se podia me fazer uma pergunta. Assenti, não confiando na minha voz. Ele perguntou se eu já tinha tido a sensação de que alguns encontros não eram coincidência. Meu coração bateu tão forte que tenho certeza que ele ouviu. Perguntei o que ele queria dizer, e ele explicou que talvez não tivesse vindo ali só pelos morangos. O mundo parou. Literalmente parou. A chuva continuava lá fora, mas dentro da confeitaria, o tempo havia congelado. Comecei a dizer seu nome, mas ele disse de repente que tinha que ir, pegando o paletó, que a chuva estava diminuindo. Mas não estava. Se alguma coisa estava piorando. Protestei que ele ia se molhar todo, e ele sorriu dizendo que sobrevivia.
Mas antes de sair, perguntou se eu gostaria de saber onde meus morangos terminavam a jornada. Eu não conseguia respirar direito e perguntei o que ele queria dizer. Ele disse jantar, sábado à noite, na casa dele, que eu descobriria finalmente o destino dos meus morangos. Deve ter levado uma eternidade para eu responder, mas finalmente consegui sussurrar que horas. Ele disse 20 horas, que viria me buscar ali. E então, ele fez algo que quase me matou. Se aproximou, segurou meu rosto delicadamente com uma das mãos e plantou um beijo suave na minha testa. Um beijo casto, mas que queimou minha pele como fogo. Disse até sábado, Clara, e saiu na tempestade, me deixando ali tremendo, e não era de frio. Se vocês também sentem essa tensão no ar, deixem um like aqui para me apoiar. Eu sabia que se aceitasse esse convite, se fosse a casa dele, não haveria volta. Sabia que estava prestes a entrar em território perigoso, onde meu coração poderia sair ferido. Mas também sabia que não conseguiria resistir, porque pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva, desejada, especial. Os próximos 3 dias passaram em câmera lenta. Cada minuto era uma eternidade. Eu mudei de roupa 1000 vezes, pratiquei conversas no espelho, fiz e refiz meu cabelo. E quando o sábado finalmente chegou, eu estava na porta da confeitaria às 19h55, segurando uma caixa com os morangos mais perfeitos que já tinha feito na vida, o coração batendo como se fosse sair pela boca. 20 horas em ponto. O carro dele parou na frente. Um BMW preto, elegante como ele. Quando abri a porta do passageiro, ele perguntou se eu estava pronta. Não. Não estava nem um pouco pronta para o que estava por vir. Capítulo 3. A Casa dos Segredos. O apartamento de Rafael era exatamente o que eu esperava e, ao mesmo tempo, uma surpresa total. Moderno, elegante, mas acolhedor. Janelas enormes com vista para a cidade, decoração sofisticada, mas não fria. E no centro da sala de jantar, uma mesa posta para 2, com velas acesas. Meu coração deu um pulo. Comecei a dizer seu nome, mas ele me interrompeu dizendo que, antes de mais nada, precisava de uma confissão. Senti o sangue gelar. Ele era casado, claro que era. Homens como ele não ficam solteiros. Ele pegou a caixinha com os morangos das minhas mãos, abriu com cuidado e tirou um deles. Depois, me olhou nos olhos e disse algo que mudou tudo. Os morangos sempre foram para mim, Clara. Perguntei como assim, sussurrando. Ele explicou que nunca houve outra mulher, que o segundo morango ele levava para casa e ficava imaginando como seria dividi-lo comigo, como seria me ver mordê-lo, ver aquele olhar de prazer que eu tinha quando criava algo especial. Eu devia estar sonhando. Não era possível. Perguntei por que ele não tinha me contado, e ele se aproximou, fazendo eu sentir o calor emanando do corpo dele. Disse que da primeira vez que entrou na minha confeitaria foi por trabalho. Estava envolvido num projeto de revitalização do bairro e precisava conhecer os estabelecimentos locais. Mas aí me viu trabalhando com aquela paixão, aquele cuidado com cada detalhe, o jeito que eu sorria quando alguém provava meus doces, e se apaixonou na hora. Comecei a dizer seu nome, mas ele continuou dizendo que não podia se declarar assim, não no meio de um projeto de trabalho, então inventou essa desculpa dos 2 morangos. Voltou toda a noite só para ter um motivo de me ver. Minhas pernas estavam bambas. Se ele não me segurasse, eu teria desabado. Perguntei se foi todo esse tempo, e ele confirmou. Disse que eu não imaginava o que era chegar em casa toda noite com aquele morango e ficar imaginando como seria estar ali comigo, dividindo não só o doce, mas... Ele não terminou a frase, não precisava. Eu estava sentindo exatamente a mesma coisa. O jantar foi perfeito. Ele tinha preparado pratos que harmonizavam com morango, salmão grelhado com redução de frutas vermelhas, salada com morangos frescos, risotos cremosos. Cada garfada era uma explosão de sabores. Conversamos sobre tudo: sonhos, medos, o divórcio complicado que eu tinha passado, a pressão que ele sentia no trabalho, como a vida às vezes nos leva para lugares que nunca imaginamos. Quando estávamos na sobremesa, claro, meus morangos do amor, ele perguntou se podia fazer uma pergunta pessoal. Disse que podia, e ele quis saber o que uma mulher como eu estava fazendo sozinha. Ri sem humor, explicando que descobri que meu ex-marido preferia a secretária dele. Aparentemente eu era muito focada no trabalho e pouco espontânea. Rafael disse com certeza que ele era um idiota. A convicção na voz dele me desarrumou. Disse que ele nem me conhecia direito,
mas ele rebateu que conhecia o suficiente. Conhecia uma mulher que colocava amor em tudo que fazia, que sorria de verdade quando via alguém feliz, que tinha mãos que criavam magia e olhos que... Ele parou, como se tivesse dito demais. Insisti para ele continuar, perguntando que o quê? Ele disse que olhos que faziam ele esquecer de respirar. Foi aí que eu não aguentei mais. Me levantei da cadeira, contornei a mesa e fiquei de pé na frente dele. Rafael se levantou também. E de repente estávamos ali, cara a cara, respirando o mesmo ar. Ele disse meu nome, e eu mandei ele falar. Ele disse que se me beijasse naquele momento, não ia ter volta. Perguntei quem disse que eu queria volta. E então ele me beijou. E aí, meu Deus, como ele me beijou. Não foi um beijo tímido de primeiro encontro. Foi um beijo de homem que esperou muito tempo por aquele momento. Intenso, profundo, cheio de toda a atenção acumulada daquelas noites na confeitaria. Minhas mãos se perderam no cabelo dele. O corpo dele me prensou contra a parede da sala de jantar. Eu podia sentir cada músculo, cada batimento do coração acelerado. O gosto dele na minha boca era melhor que qualquer doce que eu já tinha criado. Quando nos separamos ofegantes, ele encostou a testa na minha e sussurrou que me queria tanto que doía. Comecei a dizer seu nome, mas antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Alto, insistente, quebrando o momento. Murmurei para deixar tocar, mas o telefone não parava, e o olhar dele mudou. Ficou preocupado, tenso. Ele disse que precisava atender, que era do trabalho, devia ser urgente. Enquanto ele falava baixo no telefone, eu tentava reorganizar os pensamentos. O que tinha acabado de acontecer? Aquele beijo, aquela intensidade, era real? Quando ele voltou, estava diferente, inquieto. Disse que precisava me contar uma coisa e meu sangue gelou. Perguntei o quê? E ele passou a mão pelo cabelo, claramente atormentado. Disse que existia uma razão pela qual ele não podia se declarar antes. Uma razão pela qual esse projeto de trabalho era complicado. Perguntei que razão. E ele explicou que o projeto de revitalização do bairro envolvia a compra de alguns imóveis antigos, para a construção de um complexo comercial moderno. Eu não estava entendendo e perguntei, e daí? Ele continuou dizendo que um dos imóveis era o prédio onde ficava minha confeitaria. O mundo desabou. Literalmente desabou aos meus pés. Sussurrei o quê e ele tentou me explicar, mas eu não conseguia ouvir mais nada. O sangue estava zunindo nos meus ouvidos. Tudo começou a fazer sentido. Os elogios, o interesse súbito, a frequência na confeitaria. Disse que ele estava me espionando, a voz saindo fria. Ele disse que não era assim, mas eu rebati perguntando então como era. Como ele aparecia do nada, vinha todo santo dia na minha confeitaria. Me conquistava, me trazia para sua casa, e agora eu descobria que ele queria destruir meu negócio? Ele disse que não queria destruir nada, pelo contrário, mas eu o interrompi perguntando o quê? Se ele pensou em me convencer a vender? Se pensou que se me seduzisse seria mais fácil? As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Mas eu não ia chorar na frente dele. Disse que ele não precisava explicar nada, que já tinha entendido tudo. Ele perguntou onde eu ia e respondi que para casa, que não queria mais vê-lo na minha confeitaria. Ele gritou meu nome, mas eu já estava descendo as escadas, o coração em pedaços, me perguntando como pude ser tão idiota. Como pude acreditar que um homem como Rafael Montenegro poderia estar interessado em alguém como eu? Nada poderia ter me preparado para o que descobri depois. Capítulo 4. O peso da verdade. Uma semana. Uma semana inteira sem ele aparecer na confeitaria. Uma semana de noites vazias às 21 horas. De morangos do amor que ninguém encomendava com aquela paixão. De um silêncio ensurdecedor onde antes existia expectativa. Eu estava destruída. De dia fingia estar bem, sorria para os clientes, fazia os doces com o mesmo capricho de sempre. Mas de noite, quando fechava a confeitaria e via aquela cadeira vazia onde ele sempre sentava para comer o morango, eu desabava. Foi na quinta-feira que minha amiga Juliana apareceu na confeitaria, decidida a me tirar daquele estado. Ela disse que eu precisava conversar com ele, se sentando no balcão com uma determinação que eu não tinha mais. Respondi que não havia nada para conversar, que ele me enganou. Mas ela rebateu perguntando como. Se namoramos? Se ele me pediu em casamento, se pediu dinheiro emprestado. Disse que não, mas ela me interrompeu dizendo, mais nada, que o homem se apaixonou por mim e teve medo de contar sobre o trabalho porque sabia exatamente qual seria minha reação. Respondi que seria a reação de qualquer pessoa normal,
mas ela disse que seria a reação de uma pessoa traumatizada por um casamento onde foi traída, que nem todo homem era meu ex-marido. Aquilo doeu porque eu sabia que ela estava certa. Insisti que ele ia destruir minha confeitaria, e ela perguntou no passado, se eu tinha certeza. Eu não tinha certeza de nada, não mais. Foi quando decidi fazer uma coisa que jamais pensei que faria, fui investigar. Procurei tudo sobre o projeto de Rafael na internet, liguei para a prefeitura, perguntei para outros comerciantes do bairro e descobri algo que me deixou sem chão. O projeto original realmente incluía a demolição do nosso quarteirão, mas havia uma versão mais recente, datada de 3 semanas atrás, exatamente uma semana depois que Rafael começou a frequentar minha confeitaria. Na nova versão, o quarteirão histórico seria preservado. O complexo comercial seria construído no terreno vago do outro lado da rua. E havia uma nota especial sobre preservar a identidade cultural e gastronômica local. Rafael tinha mudado o projeto inteiro. Por mim. Eu estava na confeitaria, sozinha, com esses documentos espalhados na mesa, quando senti alguém me observando. Levantei os olhos e quase tive um infarto. Ele estava parado na porta, molhado da chuva, com aquele olhar de quem não dormia há dias. Dissemos oi um para o outro, simplesmente. Ele perguntou se podia entrar e eu apenas assenti. Ele se aproximou devagar, como se eu fosse um animal ferido que poderia sair correndo a qualquer momento. Disse que eu tinha investigado, vendo os papéis na mesa. Confirmei. Ele perguntou o que descobri, e respondi que ele mudou o projeto. Ele confirmou. Perguntei por quê. E Rafael suspirou fundo, passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto nervoso que eu já estava aprendendo a reconhecer. O que vocês fariam no lugar dela? Confiariam? Ele disse que não conseguia imaginar aquele bairro sem mim, não conseguia imaginar a vida dele sem mim. Meu coração deu um salto, mas eu ainda estava com medo de acreditar. Comecei a dizer seu nome, mas ele continuou dizendo que sabia que tinha estragado tudo, que deveria ter contado desde o início, mas eu precisava entender que quando nos conhecemos, ele estava num dilema impossível. Era o trabalho dele contra o que estava sentindo por mim. Ele se aproximou mais, contando que passou 3 semanas sem dormir, tentando encontrar uma solução, refez o projeto 7 vezes até convencer a empresa de que a preservação histórica seria mais lucrativa a longo prazo. Perguntei por que não me contou, e ele explicou que tinha medo de que eu achasse que estava fazendo isso para me impressionar. Queria que fosse uma surpresa. Eu olhava para aquele homem, cabelo bagunçado, olheiras profundas, roupas amarrotadas, e via alguém que tinha lutado por mim quando eu nem sabia que precisava de luta. Ele segurou minhas mãos e disse que entendia se eu não conseguisse perdoá-lo, se não conseguisse confiar nele, mas precisava que eu soubesse que tudo o que sentiu por mim foi real. Era real. Eu olhei nos olhos dele. Aqueles olhos escuros que me hipnotizavam toda noite às 21 horas. E vi a verdade. Vi um homem que tinha arriscado a carreira por amor, que tinha mudado um projeto milionário para proteger meus sonhos. Comecei a dizer seu nome, e ele mandou eu falar. Perguntei se ele estava com fome, e ele piscou, confuso, falando meu nome. Expliquei que estava pensando em fazer uns morangos do amor frescos. E dessa vez podia fazer só um. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como ver o sol nascer depois de uma tempestade. Ele perguntou só um, e confirmei. Só um para dividirmos. E foi assim que descobri que às vezes o perdão tem gosto de morango do amor compartilhado numa confeitaria vazia, enquanto a chuva cai lá fora e 2 corações feridos tentam encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas nossa história estava longe de acabar. Capítulo 5. O retorno. 3 meses. 3 meses desde aquela noite de reconciliação, e eu ainda acordava todo dia me perguntando se não estava sonhando. Rafael voltou a aparecer na confeitaria, mas agora não era mais às 21 horas em ponto. Era a qualquer hora que conseguia escapar do trabalho. Às vezes de manhã, para um café e um beijo rápido, às vezes à tarde, para me levar ao almoço e ficar me observando trabalhar. E à noite? À noite ele me ajudava a fechar e íamos para casa juntos. Casa. Era assim que eu pensava no apartamento dele agora, porque depois daquela reconciliação, não conseguimos mais ficar separados. Numa quinta-feira de manhã, ele disse que precisava conversar comigo, me abraçando por trás enquanto eu preparava a massa do brigadeiro. Meu corpo se tensou automaticamente. Conversa séria de manhã nunca era boa coisa. Perguntei sobre o quê, e ele disse sobre o futuro. Nosso futuro.
Ele me virou nos braços dele, e havia algo diferente no olhar, uma intensidade nova. Disse que ele estava me assustando. E ele sorriu dizendo que não era para me assustar, era para ficar feliz, ele achava. Mandei ele falar logo. E ele explicou que a empresa ficou tão impressionada com o sucesso do projeto de preservação do bairro que queria expandir o conceito, criar um circuito gastronômico em 3 outras cidades. Perguntei o que isso tinha a ver conosco, e ele disse tudo, porque queriam que ele comandasse o projeto e queriam que eu fosse a consultora gastronômica especializada em doces artesanais. Fiquei sem palavras. Era a oportunidade da minha vida, mas também significava mudar tudo. Rafael continuou dizendo que seria uma sociedade de verdade. Ele cuidando da arquitetura e urbanismo, eu desenvolvendo o conceito gastronômico. Viajaríamos juntos, trabalharíamos juntos, construiríamos algo único juntos. Perguntei o que aconteceria com a confeitaria. E ele sorriu dizendo que essa era a melhor parte. A Doce Tentação se tornaria a flagship, a loja principal da rede, e eu teria uma equipe para ajudar enquanto estivesse viajando. Acham que ela vai aceitar? Teoria nos comentários. Era perfeito demais para ser verdade. Perguntei qual era a pegadinha, e ele riu dizendo que não havia pegadinha, só uma condição. Perguntei qual, e ele ficou sério de repente, segurando meu rosto com as 2 mãos. Disse que a condição era que eu casasse com ele. Por um segundo, achei que não tinha ouvido direito. Perguntei o que ele disse, e ele repetiu. Que queria que eu casasse com ele, que queria que fôssemos sócios na vida e no trabalho, que queria acordar todo dia ao meu lado e dormir toda noite me abraçando. Ele tirou uma caixinha do bolso, pequena, elegante, e por um momento pensei que fosse um anel. Mas quando abriu, era um morango do amor em miniatura, feito de ouro e rubis. Disse que aquele era nosso símbolo, a coisa que nos trouxe juntos, e que queria que eu usasse para sempre como lembrança de que às vezes o amor começa com o sabor mais doce. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, e eu não conseguia falar. Era tudo que sempre sonhei, mas nunca achei que poderia ter. Perguntei se ele tinha certeza, se não era cedo demais, se ele realmente queria passar a vida inteira comigo. Rafael sorriu. Aquele sorriso que me apaixonou desde a primeira noite, e disse que tinha certeza absoluta, que me amava desde o primeiro morango, desde o primeiro olhar, desde o primeiro sorriso. Disse que eu era a mulher da vida dele, que queria construir um império de doces comigo, queria envelhecer ao meu lado provando todas as sobremesas que eu criasse. Eu disse sim. Claro que disse sim. Como poderia dizer não para o homem que mudou um projeto milionário por mim, que arriscou a carreira pelo nosso amor, que me via como parceira em todos os sentidos? Ele me beijou ali mesmo, no meio da confeitaria, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas e iluminava nossos rostos. E eu soube que aquele era só o começo da nossa história. Capítulo 6. A proposta. 6 meses depois, nossa vida tinha virado de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. A Doce Tentação estava mais famosa que nunca, não só pelo morango do amor, mas por todas as criações que desenvolvi inspirada na felicidade que estava sentindo. O amor, descobri, era o melhor ingrediente de todos. Rafael e eu estávamos viajando pelo país, conhecendo as cidades onde abriríamos as novas confeitarias da rede. Era tudo um sonho, trabalhar com quem amava, criar algo único juntos, ver nossos planos se tornando realidade. Mas havia uma coisa que me deixava nervosa. Desde que ficamos noivos, Rafael ficou misterioso sobre o casamento. Toda vez que eu tentava conversar sobre a cerimônia, ele mudava de assunto ou dizia que estava cuidando de tudo, que eu só precisava aparecer linda no dia. Isso não era típico dele. Sempre conversávamos sobre tudo, tomávamos todas as decisões juntos. Comecei a ficar paranoica, imaginando se ele estava com frio na barriga, se estava arrependido. Foi numa terça-feira à noite, quando estávamos fechando a confeitaria juntos, uma rotina que nunca perdemos, mesmo com toda a correria, que ele disse que tinha uma surpresa para mim. Perguntei que tipo de surpresa, e ele sorriu daquele jeito maroto que me fazia derreter. Disse que era sobre o casamento, que tinha uma proposta diferente para me fazer. Meu coração disparou. Diferente como? Ele pegou minhas mãos, me levou para o centro da confeitaria, e de repente a luz principal se apagou. Por um segundo fiquei confusa, até que pequenas luzes começaram a se acender por toda parte. Velas, pisca-piscas delicados, luminárias suaves. A confeitaria inteira se transformou num cenário de conto de fadas. E no centro de tudo, onde ficava a nossa mesa favorita, havia um bolo simples mas perfeito,
decorado com morangos do amor em miniatura. Rafael me guiou até lá, os olhos brilhando de emoção. Disse que tinha uma confissão a fazer, que nunca quis um casamento tradicional, numa igreja ou salão de festas. Queria algo que fosse nosso, que contasse nossa história. Perguntei o que ele estava sugerindo, já desconfiando da resposta. Ele sorriu e disse: "Aqui, Clara. Quero me casar com você aqui, na confeitaria onde nos conhecemos, onde nos apaixonamos, onde dividimos o primeiro morango." Eu estava chorando antes mesmo dele terminar de falar. Era perfeito. Era exatamente o que eu queria, mas nunca tive coragem de pedir. Ele continuou dizendo que tinha conversado com um juiz amigo, que podíamos fazer uma cerimônia civil pequena, só para a família e amigos próximos, ali mesmo. Depois, abriríamos a confeitaria para uma festa onde todos poderiam provar nossos doces, nossa história de amor em forma de sobremesa. Perguntei quando e ele riu nervoso, passando a mão pelo cabelo. Disse: "Amanhã à noite, se você quiser." "Amanhã?" Quase gritei. Ele explicou que já tinha organizado tudo. As flores, a decoração, o buffet, até mesmo meu vestido, que estava pendurado no escritório. Disse que conhecia minha tendência de complicar as coisas simples, de ficar nervosa demais, então decidiu cuidar de tudo para que eu só precisasse dizer sim. Fui até o escritório e quase desmaiei quando vi o vestido. Era perfeito. Simples, elegante, com detalhes em renda que lembravam a decoração dos morangos. Não era um vestido de noiva tradicional, mas era muito melhor. Era um vestido que contava quem eu era. Voltei para a confeitaria onde Rafael me esperava ansioso. Perguntei se ele tinha certeza de que era isso que queria. Uma cerimônia tão simples. Ele me puxou para perto e disse que não queria uma festa, queria um casamento. Não queria impressionar ninguém, queria casar comigo. Disse que sim. Óbvio que disse sim. Na verdade, gritei que sim, me joguei nos braços dele e nos beijamos no meio daquela confeitaria iluminada como se fosse nosso próprio pequeno universo. E era exatamente isso, nosso pequeno universo, onde tudo começou com 2 morangos do amor e se transformou na história mais doce que eu poderia imaginar. Capítulo 7. Sociedade do Coração. 24 horas depois, eu estava me casando na minha própria confeitaria, usando um vestido que meu noivo escolheu, cercada pelas pessoas que mais amava no mundo. Era surreal. Era perfeito. Rafael tinha cuidado de cada detalhe. As flores eram todas em tons de vermelho e rosa, como os morangos. As mesas estavam decoradas com pequenos vasos cheios dos nossos doces, e no altar improvisado, uma mesa vintage coberta com nossos primeiros morangos do amor. Quando entrei na confeitaria, toda arrumada como noiva, e vi Rafael me esperando no altar, elegante no terno azul marinho, eu soube que estava fazendo a escolha certa. Não era só um casamento. Era o começo da nossa sociedade verdadeira, no amor e nos negócios. A cerimônia foi simples e emocionante. Escrevemos nossos próprios votos, é claro. Rafael disse que prometia me amar como eu amava fazer doces, com paixão, dedicação e carinho em cada detalhe. Disse que prometia ser meu parceiro em todas as aventuras, meu melhor amigo em todos os momentos e meu maior fã em todas as conquistas. Eu prometi que o amaria como amava minha confeitaria, criando algo especial todos os dias, cuidando com carinho de cada momento e sempre encontrando sabores novos para temperar nossa vida. Prometemos construir não só uma empresa juntos, mas uma família, uma vida cheia de doçura e cumplicidade. Quando o juiz disse que podíamos nos beijar como marido e mulher, Rafael me beijou do jeito que sempre me beijava. Como se fosse a primeira e a última vez. Como se o mundo fosse acabar e recomeçar naquele momento. A festa foi exatamente como sonhei que seria. Pequena, íntima, cheia de amor e muita, muita comida gostosa. Servimos todos os doces da confeitaria, mas o destaque foram os morangos do amor especiais que fizemos juntos. Maiores, mais elaborados, com uma decoração que contava nossa história. Cada convidado levou um para casa, junto com um cartãozinho que dizia: "O amor começa com o sabor mais doce." Por volta das 10 da noite, quando os últimos convidados foram embora e ficamos só nós dois na confeitaria, Rafael me puxou para o centro da pista de dança improvisada. Dançamos sem música, só ouvindo o barulho da cidade lá fora e nossos corações batendo no mesmo ritmo. Ele sussurrou no meu ouvido que agora éramos sócios oficialmente, em tudo. Perguntei se ele estava pronto para aturar uma esposa perfeccionista, que testava receitas às 3 da madrugada. Ele riu e disse que estava pronto para qualquer coisa, desde que fosse comigo. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez como marido e mulher,
ali mesmo na confeitaria, entre o cheiro de chocolate e baunilha, com a lua entrando pelas janelas e iluminando nossos corpos entrelaçados. Foi a noite mais perfeita da minha vida. Acordei no dia seguinte nos braços do meu marido, na nossa confeitaria, sabendo que tinha encontrado não só o amor da minha vida, mas meu parceiro em todos os sentidos. 2 meses depois, estávamos inaugurando nossa segunda confeitaria em Gramado, no Rio Grande do Sul. 6 meses depois, a terceira em Tiradentes, Minas Gerais. Nossa rede Morangos do Amor estava se tornando fenômeno nacional, mas mais importante que o sucesso nos negócios era o sucesso no nosso casamento. Trabalhávamos juntos, viajávamos juntos, sonhávamos juntos. E toda noite, não importava onde estivéssemos, às 21h em ponto, dividíamos um morango do amor. Nossa tradição, nosso ritual de amor. Foi numa dessas noites, 1 ano depois do casamento, que descobri que nossa família ia aumentar. Estava atrasada há 2 semanas, mas não queria criar esperanças. Quando o teste deu positivo, fiquei olhando para aquelas 2 linhas cor-de-rosa sem conseguir acreditar. Grávida. Eu estava grávida do filho do meu amor, do meu parceiro, do meu melhor amigo. Quando contei para Rafael, ele me pegou no colo e me girou pela confeitaria toda, rindo e chorando ao mesmo tempo. Disse que agora íamos precisar fazer morangos do amor para 3. Capítulo 8. Doce Eternidade. 2 anos depois, sentada na varanda da nossa casa nova, uma casa com jardim e espaço para as crianças brincarem, eu observava Rafael ensinando nossa filha Helena, de 1 ano e meio, a lamber o dedo sujo de brigadeiro. Ela ria com aquela risada gostosa de criança, sujando a cara toda, e ele tinha a mesma paciência que eu tinha ao ensinar as receitas mais complicadas. Meu coração se encheu daquela alegria morna que só a felicidade completa traz. Nossa empresa tinha crescido mais do que qualquer um de nós sonhou. Tínhamos 15 confeitarias espalhadas pelo Brasil, um e-commerce que vendia para o país inteiro, e eu tinha acabado de assinar contrato para um livro de receitas. Mas nada disso se comparava ao que realmente importava: nossa família. Rafael se tornou não só o marido perfeito, mas o pai mais dedicado que eu poderia imaginar. Acordava de madrugada quando Helena chorava, trocava fraldas cantando músicas inventadas e tinha uma paciência infinita com as birras dela. E eu? Eu me tornei a versão de mim mesma que sempre sonhei ser. Mãe, esposa, empresária, artista da confeitaria. Não era fácil equilibrar tudo, mas com Rafael ao meu lado, tudo parecia possível. Dividíamos as responsabilidades da empresa, dividíamos os cuidados com Helena, dividíamos os sonhos e os medos. E toda noite, religiosamente, dividíamos nosso morango do amor. Naquela tarde, enquanto Helena finalmente dormia no colo do pai, eu senti aquela pontada familiar no estômago. O enjoo matinal que eu conhecia bem. Fui ao banheiro, fiz o teste, e mais uma vez 2 linhas cor-de-rosa apareceram. Grávida novamente. Voltei para a varanda onde Rafael ainda ninava nossa filha e sussurrei a novidade no ouvido dele. Ele abriu aquele sorriso que me apaixonou desde a primeira noite. Me beijou devagar para não acordar Helena e sussurrou de volta que agora íamos precisar fazer morangos do amor para 4. Algumas pessoas perguntam como conseguimos manter a paixão viva depois de tanto tempo juntos, trabalhando e morando na mesma casa, cuidando de crianças pequenas. A resposta é simples. Nunca esquecemos por que nos apaixonamos. Rafael ainda me olha do mesmo jeito que olhava naquela primeira noite na confeitaria. Eu ainda sinto o mesmo frio na barriga quando ele chega em casa todo dia. E nosso morango das 21 horas nunca foi só sobre o doce. Sempre foi sobre parar tudo, se olhar nos olhos e lembrar que escolhemos estar ali, juntos, construindo algo doce todos os dias. Nossa segunda filha, Sofia, nasceu no outono seguinte, numa madrugada de março, com chuva lá fora. Exatamente como na noite que nos conhecemos. Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços, Rafael estava ao meu lado, segurando minha mão, e sussurrou que nossa família estava completa. Olhei para ele, para nossa filha recém-nascida, e pensei em como a vida tinha me dado muito mais do que eu sonhei. Hoje, 5 anos depois daquela primeira noite na confeitaria, eu acordo todo dia ao lado do homem que amo, vou trabalhar numa empresa que construímos juntos, volto para casa onde 2 crianças lindas me esperam com sorrisos babados de chocolate. E todo dia, às 21 horas, não importa o que esteja acontecendo, Rafael e eu paramos tudo, pegamos nosso morango do amor e dividimos não só o doce, mas a gratidão por tudo que construímos. E foi assim que descobri que o morango mais doce da minha vida não estava numa casquinha crocante de açúcar. Estava no amor que cresceu entre nós,
no companheirismo que desenvolvemos, na família que criamos. Algumas histórias de amor começam com flores ou jantares caros. A nossa começou com um simples morango do amor, numa noite de chuva, e se transformou na vida mais doce que eu poderia imaginar. Gostaram dessa história de amor? Se inscrevam no canal Chamas da Paixão, ativem o sininho, deixem seu like e me digam nos comentários qual história gostariam de ouvir na próxima semana. E lembrem-se, às vezes o amor está mais perto do que imaginamos, esperando apenas o sabor certo para despertar. Até a próxima paixão, aqui no Chamas da Paixão.